Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é a nossa revisão de história, certo? Então vamos lá. O primeiro assunto que nós vamos falar é sobre os primeiros grupos humanos, né? Que eram os nômades, né? Os nômades tinham a prática de estar se locomovendo, não tinham residência ponto fixo, né? Não tinham um local de moradia fixo. Eles sempre estavam em busca de um local que tivesse um rio para beber água, um local que estivesse propício à alimentação, à caça. Então, os primeiros grupamentos humanos foram os nômades, né? Que tinham esse hábito, não se colocarem a sua moradia em um local fixo. Eles sempre estavam em busca de lugares para se manter vivo, né? Eles costumavam viver da caça, da pesca, né? De locais onde tinham vegetação rica em raízes e frutos. Então, eles sempre estavam em busca de locais assim. Logo quando eles começaram a ter a prática da sedentarização, né? Que começaram a ter moradias fixas, né? Estabelecer um local fixo. Esses locais geralmente eram perto de rios para poder ter o cultivo de alimentos, para ter a prática de criação de animais, né? Eles começaram a desenvolver a agricultura, a criação de animais e começaram a se relacionar com a natureza. Então, eles passaram do nomadismo para a sedentarização, né? Saíram da busca por um local, né? De estar sempre se locomovendo e começaram a ficar fixos em um local apenas, né? Isso se chamou sedentarização, né? A prática das populações de moradia fixa, certo? Com a sedentarização, foram criadas as primeiras aldeias e cidades, né? As pessoas começaram a se superpopulacionar locais, né? Territórios. Assim surgindo as primeiras cidades e aldeias. Mas, como tudo precisa de uma organização, certo? Essas cidades, para serem organizadas, precisaram de uma administração, né? Então, as cidades começaram a ser chamadas de ter sistemas de governo, né? Que foram chamados estados, né? Então, vamos lá. As primeiras cidades surgiram próximas aos rios, né? Que a Prof já comentou com vocês, certo? A formação dos primeiros estados foi com a prática da sedentarização, resultou com a prática da sedentarização. Com a administração dos reis, porque as cidades precisavam de uma organização para não virar bagunça, né? Dando origem aos primeiros estados. Então, ali nessa administração, começou a se cobrar impostos, né? A construção da produção de alimentos, construção de obras hidráulicas de saneamento, como poços, canais de irrigação, certo? Represas para que essas águas chegassem até os moradores, aos habitantes, né? Então, teve que se organizar os estados e assim surgindo essas coisas que o rei implantou ali, né, nos primeiros estados na antiguidade, que foi o controle da produção de alimentos, a cobrança de impostos, a construção de obras hidráulicas, poços, canais de irrigação e represas. Naquela época, os reis governavam sozinhos, então tudo que o rei falava era aquilo tão somente. O rei não tinha, como nós temos hoje, o presidente, que tem os seus ministros, que tem os seus governadores, que tem seus outras pessoas, tem uma equipe que auxilia no comando de uma cidade, né? Os reis, eles mandavam sozinhos, né, na população. E as suas, geralmente, eles transmitiam seu cargo hereditariamente. Como que é hereditariamente? Passava de pai para filho, né? E assim ele só estabelecia as suas leis de convivência, né? Aquilo que ele estabelecesse era o que toda a população e todo o seu palácio, seu reinado tinha que fazer, tá?
naquele momento nós também tínhamos a religião. A religiosidade, ela tinha influência muito forte naquele momento. Ela tinha como principal influência porque todo mundo tinha que ela tinha relação porque ela exercia forte influência na política, nas produções artísticas, na maneira como os fenômenos naturais eram percebidos. Nós já conversamos em outros momentos sobre isso, que se chovesse, era o Deus não sei do que estava mandando a chuva. Se tivesse a seca, era porque o Deus não sei do que estava bravo, né? Então a influência da religiosidade era muito marcante, porque as pessoas acreditavam em seres místicos, em seres invisíveis, que não podiam ver, e que eles estavam castigando, que eles estavam abençoando e assim por diante. Então, era muito marcante essa questão da religiosidade. Então, a religiosidade, ela exercia muita influência sobre os diversos aspectos da sociedade, das sociedades antigas. Então, sempre que, não só tão somente nesse período do século XV, né, mas desde então, a religiosidade sempre foi vista como um ponto principal para fatores que ocorressem na sociedade. Porque político não foi bom. Mas então tem que orar, tem que buscar tal Deus para ver o que está acontecendo aí, né? No antigo Egito, né, tinha os faraós que comandavam, porque o faraó, né, sempre tinha os seus religiosos que eles devotavam e acreditavam que sempre tinha que ir em busca do que essas estátuas, esses seres podiam fazer pela sociedade em si. Tá? Então, quando se perguntar qual é a influência da religiosidade, da religião, né, na sociedade antiga, tem muita influência mesmo. Sempre influenciou a sociedade e a religião, tá? Os primeiros grupos antigos, os nômades e a sedentarização, eles não tinham o mesmo modo de vida do que a gente hoje, né? Eles caçavam seu próprio alimento, plantavam, né? Hoje em dia a gente não vai ao supermercado, né? Às vezes uma pessoa tem, sim, a sua criação de algum animal em casa, mas não é tão como antigamente, né? E as primeiras civilizações, elas foram... criaram os sistemas de escrita. Então, as primeiras civilizações foram que começaram com os primeiros sistemas de escrita e criaram seus primeiros calendários. Então, lá foi uma das primeiras invenções da humanidade há 6.000 anos atrás, onde começaram a se criar formas de escrita que conhecemos hoje. Então, as primeiras civilizações que criaram os sistemas de escrita e os calendários, tá? Há 6.000 anos atrás. Então, vamos lá. O que é monarquia, né? Quando nós falamos em monarquia, temos um nome bem forte. O que é monarquia? Monarquia é um sistema de governo em que um rei, também conhecido como monarca, governa determinado território, né? Nesse sistema, o governo não é eleito, seu poder é vitalício, né? Que dura a vida toda. Então, o fulano lá se tornou rei e para sempre, até que ele morra, ele vai ser rei, né? Assim, o rei deve governar até morrer ou abdicar do cargo, e o poder é então transmitido ao seu filho. É aquela coisa que a gente já falou, a hereditariedade, né? Passa de pai para filho. Então, se o rei não morrer e ele quiser abdicar, esse cargo vai para o seu filho. E se ele morrer, também passa para o seu filho, né? A monarquia é um sistema de governo de um rei, né? É o monarca. Somente ele comanda, somente ele manda, tá? As grandes navegações foram as viagens de exploração marítimas, né?
No século XV, os europeus conheciam apenas além da Europa, né, que era o seu local de moradia, conheciam um pouco da África e da Ásia. E gostariam de explorar mais, né, os oceanos para ver se conheciam novas terras, novos territórios. Mas os instrumentos de orientação das navegações não eram totalmente seguras, eles não tinham segurança em sair explorar os mares de forma totalmente segura. Então, isso causava muito medo e pânico, né, nos marinheiros e tal. Então, naquela época, naquele tempo, no século XV, para buscar novas rotas de comércio, né, foram criadas as grandes navegações. Então, as grandes navegações foram viagens de explorações marítimas, para ver se encontravam novos territórios, novas ocupações de terra, né? E é isso aí, tá? E quem organizou essas explorações foram os portugueses e os espanhóis. Certo, galerinha? Vamos lá. Sobre o Tratado de Tordesilhas, né? O Tratado de Tordesilhas, que também aconteceu lá no século XV, entre Portugal e Espanha. Eram as maiores potências marítimas, né? Foram esses dois fulaninhos aí que começaram as grandes navegações. Então, eles fizeram um tratado para controlar as disputas de território, tá? Então, eles eram as maiores potências marítimas europeias. Para evitar disputas de território, em 1494, os monarcas desses dois reinos, então os dois reis de Portugal e Espanha, assinaram o Tratado de Tordesilhas para que estabelecia uma linha imaginária entre a oeste das ilhas de Cabo Verde e as terras que estavam a oeste da linha pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Então, eles traçaram uma linha imaginária separando os territórios para que não houvesse disputas marítimas ali. Então, fulaninho, Portugal você fica com um lado e você vai explorar esse lado, e a Espanha vai explorar o outro lado, assim evitando conflitos entre os dois reinos ali, né? Logo então, as sociedades africanas começaram a chegar pela costa da África. Os portugueses tiveram contato com os africanos, né? Lá eles conheceram um pouco também das tradições africanas, né? E ficaram conhecendo um pouco sobre os griots, né? Que eram as pessoas responsáveis pela transmissão de conhecimentos de geração em geração. Tudo que é ligado ao passado se reflete muito a isso. O que o meu avô sabia, ele vai passar de filho para o seu filho vai passar para o outro filho, e assim por diante, de geração em geração. Hereditariamente, tudo que sabia-se era passado um para o outro. E tinha lá o griot, que ele tinha essa função de transmitir conhecimento de geração em geração, né? Lá da cultura africana. Logo depois, os indígenas foram encontrados aqui por Pedro Álvares de Cabral, né? Quando ele chegou ao território brasileiro, lá no litoral brasileiro, em 22 de abril de 1500. Então, os portugueses tiveram contato com os indígenas, né? E fizeram com que os indígenas fossem a sua mão de obra barata, né? Eles cortavam o pau-brasil para facilitar para os portugueses. Eles, além de cortar, eles transportavam, né? Eles estavam sempre trabalhando para os portugueses, e essa era uma prática econômica, né? Os indígenas, em troca disso, eles pela extração do pau-brasil, que gerou grande lucro para os portugueses, né? E foi a primeira atividade econômica realizada aqui no Brasil, que era retirado todo o Brasil e vendido, né? Os indígenas, fazendo esse trabalho de corte e transporte,
eles, em troca desse trabalho deles, eles recebiam dos portugueses machados, facas, espelhos, coisas que chamavam sua atenção. Então, os portugueses, muito espertos naquele momento, pegavam as suas coisas que eram os instrumentos trazidos de Portugal e trocavam com os indígenas em troca de trabalho. Essa troca, essa prática se chamava escambo, né? Então, essa prática entre os indígenas e os portugueses chamava-se escambo, o momento em que os indígenas faziam esse trabalho para os portugueses em troca de coisas trazidas de Portugal, certo? Para transmitir a colônia, em 1534, a coroa portuguesa dividiu em 15 lotes conhecidos como, né? Para administrar a colônia de Portugal, a coroa portuguesa dividiu o território em 15 lotes conhecidos como capitanias hereditárias. Esses lotes foram concedidos aos donatários, em sua maioria ricos comerciantes ou nobres portugueses. Então, para organizar ali as capitanias, foi destinado lotes. E esses lotes ficaram com os bambambãs, né? Como eram os escravos? Como eram as condições de vida dos escravos quando eles foram trazidos para o Brasil, né? Isso é algo que nós conversamos bastante já. Vocês já têm bastante conhecimento de como eles chegaram aqui no Brasil, como que eram as condições deles de sobrevivência aqui, né? Viviam sendo escravizados, trabalhando às vezes pela comida, ou às vezes nem recebendo comida, né? Eram obrigados a trabalhar. Chegaram em péssimas condições em navios negreiros, onde não tinha condição nenhuma de higiene, com superlotação de pessoas, né? Então, lá na revisão tem uma perguntinha sobre isso. Eu quero que vocês escrevam com as suas próprias palavras sobre as condições dos escravos. Vocês têm o auxílio do livro também, tá? Mas isso vocês já conhecem, então acho que vocês vão conseguir responder tranquilamente. Tá bom, galerinha? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Falamos também sobre os primeiros habitantes do território brasileiro, né? Quem que eram os primeiros habitantes do território brasileiro, né? Foram os indígenas, né? Que já estavam aqui quando os portugueses chegaram. Então, quando nós falamos quais são os principais povos que provavelmente eu tenho um pouquinho de sangue de indígenas, né? Porque você tem ou pai ou tio, né? Porque eles já estavam aqui, né? Foram os nossos primeiros habitantes que não sabiam do que o pau-brasil era riquíssimo, não sabiam que o Brasil tinha tanta coisa que foi explorada quando os portugueses chegaram aqui, né? Ali também tem sobre as bandeiras de preação, né? Que era o objetivo das bandeiras de preação, adentrar os sertões da colônia para capturar indígenas. Então, eles colocavam as bandeiras lá como local de dizer, aqui eu vou adentrar e capturar um indígena, né? Era uma sinalização, né? Então, deixa eu ver. Vamos falar um pouquinho sobre o engenho, né? O engenho era o local onde era feito o açúcar, né? A senzala era a moradia das pessoas escravizadas, né? Então, a senzala era onde as pessoas escravizadas dormiam, geralmente sem nenhum tipo de condição boa de vida, apenas eram para lá deitar, geralmente um empilhado com o outro, sem separação nenhuma, né? A casa de engenho era o local onde era extraído o caldo da cana-de-açúcar. A casa grande era onde os senhores moravam, né? Onde o senhor de engenho e a sua família morava, bem afastado da casa da senzala, da casa dos escravizados. E geralmente nessas fazendas também tinha uma capela, né? Volto a falar sobre a questão da religiosidade sempre muito presente naquele momento, certo? E galerinha, é isto. Vocês podem se orientar da página 306
Então, lá da página 247 até a página 306 do livro de História do primeiro módulo para estar fazendo revisão de História, tá bom? Tá bem tranquilo, tá bem facinho, tá? Da página 248 até a página 306 do livro do primeiro módulo, tá bom? Um beijo, até a próxima.